Boa tarde, paz do Senhor a todos. Vamos aqui para mais um devocional do dia. Hoje o nosso devocional é no capítulo 8 do livro de Esther. Estamos aqui quase terminando o livro de Esther, né? E que hoje o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que acompanhar esse vídeo. E eu vou começar aqui lendo para vocês o capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque a Esther tinha declarado o que lhe era. Então, aqui a gente vê que Esther tinha contado para o rei que Mardoqueu era tio dela, que a criou como filha, né? Que quando ela perdeu os pais, Mardoqueu criou Esther. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Aqui a gente vê que aqueles que eram inimigos dos judeus, porque não só Amã tinha raiva deles, mas como a própria mulher de Amã foi que incitou ele a preparar a forca para enforcar Mardoqueu, né? Porque ela também não era satisfeita que ele não se prostrasse diante do marido dela, diante de Amã. Ela também não era muito fã, né, do povo judeu. E ela concordava com o que Amã havia decretado, que era a morte de todo o povo judeu, né? Toda a destruição do povo. E aqui a gente vai ver nesse capítulo como o Senhor deu livramento para o povo judeu, como o Senhor era com eles, né? Era o povo escolhido de Deus. E aqui, falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, às quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? E, gente, os decretos que eram selados com o anel do rei, eles não podiam ser revogados. Então, a gente vai ver aqui, nesse capítulo, que o Senhor deu vitória sobre todos os inimigos do povo judeu. Porque até então, Amã tinha dado ordem em todas as províncias que os inimigos do povo judeu podiam acabar com eles, né? Era para destruir, para matar, para aniquilar todo o povo, mulheres, crianças, idosos, homens, velhos, tudo, gente. Era para acabar mesmo e saquear o povo judeu. E aquele decreto não podia ser revogado, mas o Senhor tocou no coração do rei, o Senhor favoreceu o coração do rei ao povo judeu. E então ele deu ordem para que escrevessem, para que Mardoqueu e Esther convocassem, né, deixa eu ver o nome certinho aqui, que eram para chamar os escrivães do rei para darem outro decreto para enviar por todas as 126 províncias do reino do rei Assuero, e que dava direito a todo o povo judeu de se defender, de lutar contra os seus inimigos, e que eles podiam pegar os despojos, que era para o povo judeu se preparar para em um dia só
destruir, lutar contra os seus inimigos e derrotá-los. E, gente, isso só seria possível por causa de Deus. Por causa de Deus, porque o Senhor estava à frente de tudo isso. Porque o Senhor era com o povo judeu. Porque o Senhor os daria vitória. Porque quem dá vitória a nós é o nosso Pai, é o nosso Deus. É Ele que nos livra dos nossos inimigos. É Ele que guerreia por nós. É Ele que luta as nossas lutas. Tudo isso só era possível, a vitória, graças ao nosso Deus. Porque o Senhor os favorecia. O próprio Deus lutava por eles, sabe? Então, tudo isso, a gente para pensar, é muito lindo, gente. É muito. A gente vê o Senhor dos Exércitos aqui nesse capítulo, porque Ele dá a vitória para o povo. Ele permite que o povo lute para se defender. Isso é a mão de Deus. Porque mesmo que fossem os homens lutando, eles não estavam sozinhos. A vitória vinha por causa do nosso Deus. A vitória vinha por causa de Deus. Porque a gente vê em outros livros também que quando não havia obediência, eles perdiam. Quando a gente está em desobediência, quando a gente está longe do Senhor, quando a gente está fazendo aquilo que não agrada, quando a gente não está buscando, o Senhor permite que nós vivamos algumas perdas, algumas decepções. Lógico que essa não é a vontade do nosso Pai, mas Ele permite que a gente passe por certas decepções, por certas lutas, para que a gente volte para Ele, para que a gente volte para o nosso lugar de filhos amados, de adoradores, sabe? Porque o Senhor não quer nos perder. Ele não quer nos perder em nenhum momento da nossa vida. Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele nos ama de uma forma inimaginável, gente. Eu falo inimaginável porque Ele deu o único filho dele para morrer na cruz por nós, pelo nosso perdão. Nós somos comprados por um alto preço, sabe? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê, por mais que no nosso dia a dia a gente declare, eu sou filha amada, mas lá no fundo, muitas vezes a gente não consegue se sentir exatamente assim, por muitas situações que a gente vive, mas isso é uma verdade, uma grande verdade. A gente só precisa declarar isso todos os dias sobre nós, para que essa verdade venha entrar na nossa mente e se tornar uma verdade para nós, porque durante o tempo, durante o nosso dia a dia, a gente acaba acreditando em muitas mentiras do inimigo. E a gente precisa rebater elas com a verdade de Deus, com aquilo que está na palavra, né, gente? Então, vamos dar continuidade aqui, senão o vídeo fica enorme. E aí, aqui no versículo 7. Então disse o rei Assuero, a rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo. E no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais
das províncias que se estendem da Índia, da Índia até a Etiópia. 127 províncias. Perdão, gente, aquela hora eu falei 126, mas são 127. A cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, olha só o que a gente vê aqui no versículo 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco. Gente, azul celeste e branco, as cores do céu, mostrando mais uma vez que tudo aquilo ali só era possível por causa de Deus, porque o Senhor era com eles, porque o Senhor deu a vitória a eles, porque o Senhor lutava a luta deles. Já mostra aqui que eles eram amados, o povo escolhido pelo Senhor para ser a sua nação santa. E em todo o tempo, né, gente, a gente vê aqui, né, ao decorrer desses capítulos, os indícios de que o Senhor estava ali. Para vocês verem, Mardoqueu saiu com o vestido da cor do céu, já mostrando para que o povo entendesse. São pequenos detalhes, gente, que se a gente lê, se atentando para aquilo ali, a gente percebe o Senhor. E do mesmo jeito é no nosso dia, gente. São pequenas coisinhas, às vezes pequenos detalhezinhos que passam distraídos aos nossos olhos, mas que quando a gente para pensar, quando a gente para observar, para agradecer ao Senhor pelo nosso dia, a gente nota pequenos detalhezinhos de que o Senhor está ali conosco, de que o Senhor está nos guardando, nos abençoando, nos livrando, indo à nossa frente, preparando todos os nossos caminhos, sabe? A gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia, porque em todo o tempo a gente vai ver Deus com a gente, vai ver Deus se mostrando para nós, mostrando que Ele está presente. Às vezes no canto de um passarinho, às vezes em uma flor, às vezes no abraço dos nossos filhos, sabe? A gente precisa
tá mais atento a essas coisas, mais sensível à presença do Senhor no nosso dia, porque Deus é simples, Ele tá nas coisas simples. A gente muitas vezes fica esperando coisas tão grandes para acontecer, né? E Ele tá ali no simples, mostrando pra gente que Ele tá com a gente, que Ele não nos deixa só, que Ele é conosco em todo o tempo, gente, em todo o tempo. E aí aqui, daquele decreto de morte para todo o povo, que estava todo mundo com medo, que houve grande pranto, grande choro em todas as províncias do reino. Agora, gente, tem um decreto de vida, e esse decreto, ele vem por causa do Senhor. Agora, aquilo que antes tinha lágrima, tinha choro, tinha dor, tinha medo, agora tem alegria, tem banquetes de felicidade, porque eles agora têm o direito de se defenderem, de lutar pela vida deles e ainda de se vingar dos seus inimigos. Eles vão ter dias de paz, sabe? Não é só a vida, eles vão ter paz onde eles moram. O Senhor estava concedendo dias de paz para todo o povo judeu, para todo o povo, porque eles iam destruir todos os inimigos deles, sabe? Então, assim, o que antes era só dor, era só lágrima, era só choro, agora tem alegria, tem comemoração, tem paz, tem gozo, sabe? Tem o Senhor derramando sobre eles graça e favor do céu. E assim também é com a gente. Muitas vezes a gente está passando um inverno rigoroso, dias de muita luta, dias de muito choro, de grande aprendizado, porque em tudo o Senhor tem algo para nos ensinar. Mas tenham uma certeza, gente, que também virão os dias de felicidade, os dias de calmaria, de sossego na nossa vida, os dias de paz, sabe? Mas em todo tempo a gente tem, mesmo em meio às lutas, a gente tem a paz que excede todo o entendimento, e que essa paz a gente não encontra aqui com os homens da terra. É só o Senhor que pode nos dar ela. E a gente deve sim, em todo tempo, pedir ao nosso Deus a paz que excede todo entendimento, para que mesmo em meio às lutas a gente tenha paz, a gente possa deitar e dormir, porque muitas vezes a gente passa muitas situações que nos tiram o sossego, nos tiram o sono, e a Bíblia fala que a gente não tem que andar ansioso por nada, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que entregar na mão do nosso Pai e confiar nele, sabe, gente? A gente tem que derramar a nossa fé diante do Senhor. Tem muitas coisas que a gente não tem vivido por falta de oração, por falta de estar na presença do nosso Pai, de clamar a Ele, de muitas vezes só chorar. Às vezes a nossa oração mais sincera, gente, mais sincera, não vai sair uma palavra, mas vai sair muita lágrima. E vocês tenham toda a certeza que o Senhor, Ele entende cada lágrima que cai dos nossos olhos. Ele entende cada grito que é silenciado dentro de nós. Ele entende cada choro, cada soluço, cada voz embargada. Ele entende cada sorriso que a gente dá, quando na verdade a gente queria estar derramando lágrimas. Ele entende cada vez que a gente fala tá tudo bem, quando na verdade não tá nada bem. Sabe, quantas vezes já me perguntaram, tá tudo bem, Grazi? Tá tudo bem. Mas por dentro
Eu já falava para Deus, Pai, o Senhor sabe que não tá nada bem, né? Não tá nada bem, eu não tô bem, não tá tudo bem, mas eu quero falar com o Senhor, Pai, mas eu não tô nem sabendo o que eu falo, porque tá uma confusão tão grande dentro de mim que eu não sei nem como explicar para o Senhor o que eu tô sentindo, mas eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor é o único que sabe, Pai, o que eu tô sentindo. E sabe, gente, teve vezes que essas foram as minhas maiores orações. Só chorar na presença de Deus, sabe? Quantas vezes eu já quis gritar. E quantas vezes eu até já gritei, gente. Eu já gritei assim para tentar tirar aquele sufoco, aquilo que tava embargado aqui dentro de mim, sabe? Que tava me sufocando. E depois daquilo ali, gente, depois de todas aquelas lágrimas derramadas, o Senhor vinha, eu digo que ele me pegava no colo mesmo, sabe? O Senhor vinha e me dava conforto, consolo, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo fiel, que nunca nos abandona. Quando não tem ninguém mais ali por nós, a gente tem ele, a gente não tá sozinho. E sabe, gente, os dias de paz, os dias de glória, eu falo os dias de glória, né, que são os dias que a gente tem sossego, que a gente desfruta de um momento de felicidade assim maior que os outros dias, sabe? Porque a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. A felicidade, ela não é o tempo todo, ninguém tá o tempo todo feliz, porque a gente passa muitas adversidades, a gente tem muita coisa para fazer no nosso dia a dia e a gente se cansa, tem dias que a gente tá exausto, tem dias que a gente quer chorar de tanto cansaço, e é normal, são coisas que acontecem com todos, gente, ninguém tem uma vida plena, assim, 100% feliz. Ai, eu sou feliz todos os dias. Ai, todos os dias tudo dá certo pra mim. Gente, não, isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Ninguém, gente. A vida, gente, ela não é um mar de rosas. Todo mundo passa por dificuldades, passa por adversidades, sabe? As pessoas hoje têm uma ilusão causada pela internet de que o fulano tem a vida perfeita, o fulano tem a família perfeita. Gente, tudo isso é mentira, isso daí são coisas que as pessoas querem nos fazer acreditar, mas que não é verdade. Todo mundo tem os seus momentos de dificuldade, os seus medos, as suas fraquezas, as suas incertezas. Todo mundo tem as suas guerras para lutar. E só que a gente que tem Deus, que serve a Deus, que busca o nosso Pai, a gente tem um grande diferencial, porque nós temos a certeza de que o Senhor é conosco, de que Ele vai nos dar vitória, porque com Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos, nós somos mais que vencedores, e a gente tudo pode naquele que nos fortalece. E da onde vem a nossa força, se não é de Deus? É só dele, gente, tem dias. Olha, eu não trabalho fora de casa. No momento eu não tô trabalhando fora de casa, mas eu tenho 3 filhos. Uma menina com 12, um menino com 9 e uma menininha com 1 ano e 11 meses. E, gente, a vida de dona de casa, ela não é fácil. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu cuido dos meus filhos, cuido do meu marido. Gente, eu não tô aqui reclamando, mas olha,
É desafiador. Tem dias que eu tô tão cansada. Tem dias que a minha cara aqui é de cansaço. Eu sei que vocês veem isso também. E eu falo o tempo todo, gente, todos os dias. Eu falo, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu sustento de dia e de noite. Pai, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim. Gente, todos nós, a gente passa por situações muito desafiadoras no nosso dia a dia, sabe? Não existe vida perfeita. A gente precisa parar de idealizar isso que a internet mostra. Não existe, gente. Só que nós temos a certeza de que o Senhor vai nos sustentar, de que Ele vai nos manter de pé. E quando a gente cair, Ele vem, não com olhos de julgamento, Ele não vem para nos acusar, mas Ele vem para nos pegar no colo, para lavar as nossas vestes. Quando a gente se arrepende e pede perdão para Ele, sabe? Ele vem para nos amar, para nos abraçar e para nos corrigir também, porque a palavra de Deus fala que Ele corrige aqueles que amam. Muitas vezes eu falo para Deus, falo, Pai, se eu estiver errada, me corrige, não me deixa ficar no erro não, Pai. Sabe, gente? E Ele corrige. Tem horas que as palavras são duras, mas eu sei que é porque Ele me ama, sabe? E eu quero isso. Então, eu desejo para cada um de vocês que vão ver esse vídeo, que vocês sejam sustentados pelo Senhor em todo o tempo, que vocês sejam fortalecidos pela presença do nosso Pai, que vocês encontrem nele renovo, que vocês encontrem força para encarar os desafios de cada dia, que o Senhor venha fortalecer a cada um de vocês, que venha derramar sobre vocês um bálsamo de alegria, que vocês venham receber dos céus a paz que excede todo entendimento, que vocês recebam a alegria que vem do Senhor nesse dia hoje, que vocês sejam muito abençoados, que vocês alcancem um novo nível de intimidade com o Senhor, que vocês venham desfrutar da presença maravilhosa que é do nosso Pai, sabe? Porque são nesses momentos, gente, que a gente tá ali desfrutando da presença dele, nem que você sente numa cadeira, no sofá, que você deite no chão, ou na sua cama, ou até mesmo debaixo do chuveiro, e fala, Pai, eu quero ficar aqui 5 minutos que seja com o Senhor. Eu tô tão cansada hoje, ou eu tô tão triste, ou às vezes eu tô tão alegre, mas que vocês fiquem pelo menos 5 minutinhos desfrutando ali da presença do Pai. Nem precisa falar nada, só se imagina deitada no colo dele, sabe? Com a cabeça encostada no peito do seu Pai celestial, e você fala, me renova, Pai. Gente, podem ser 2 minutos, 3 minutos que seja, mas faz uma diferença tão grande, gente. Teve dias que eu me sentia tão cansada, tão sem força, que eu me deitava no sofá ou na minha cama e eu falava assim, Jesus, deixa eu ficar aqui com o Senhor 5 minutinhos. 5 minutinhos, eu preciso só de 5 minutinhos na sua presença. E eu pegava o travesseiro e colocava, e eu falava, esse travesseiro aqui, Jesus, eu tô colocando, imaginando que eu tô deitada aqui no teu colo. E eu abraçava aquele travesseiro e eu ficava ali, gente, sentindo a presença de Deus. E depois que eu saía dali, eu já saía com o coração mais tranquilo, eu já saía mais renovada, sabe? Faz toda a diferença, eu recomendo para todo mundo fazer isso. Procura um cantinho onde você possa ficar quietinha, que seja na cozinha, que seja até no banheiro, sabe? Onde você vai poder ficar quietinha ali, desfrutando. Peça ao Senhor renovo, peça aquilo que você está precisando para o seu dia. Enquanto você desfruta da presença dele, pode ter certeza que ele cuida de você, que
que Ele te abraça e te derrama o amor dele. Você sai dali renovado. Que o dia de vocês seja muito abençoado. Que a noite de vocês seja uma noite de bênçãos, uma noite com um sono tranquilo, um sono abençoado, um sono reparador. Que vocês possam amanhecer renovados pela presença de Deus. Amém? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.